6, versículo 28. Daniel capítulo 6, versículo 28. Diz assim: assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Curva a sua cabeça mais um instante. Senhor, vamos meditar na tua palavra, na tua santa e poderosa palavra. Ela que tem poder para avivar a nossa fé. Ela que nos dá a direção que devemos seguir. Ela que nos purifica e nos santifica. Quando entendemos as suas revelações, aceitamos elas para as nossas vidas e agimos como elas nos orientam, Senhor. Então, essa noite, Espírito Santo, nós estamos aqui porque nós precisamos ouvir do Senhor. Nós estamos aqui porque nós desejamos ouvir do Senhor. A tua palavra faz toda a diferença. Libera as suas palavras remas e que cada vida dessa noite seja impactada. Que sejamos impactados com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e para a coletividade como igreja, Senhor. Em nome de Jesus, estamos com corações abertos para receber, os ouvidos atentos para ouvir, e as mentes nas suas mãos e corações para serem transformados pelo poder da tua palavra. Fica à vontade, Espírito Santo, que faça o que lhe apraz a tua revelação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O tema da mensagem de hoje, no culto da vitória, é como ser próspero. O texto que acabamos de ler diz que Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Ciro, o persa. E como nós podemos ser próximos? O que é ser próspero? Uma pessoa próspera é que se desenvolve bem. Ela passa a tua vida, ainda que passe por privações e provações, mas o seu desenvolvimento vai bem. Ser próspero é ter êxito naquilo que se executa. Ser próspero é ter o favor de Deus sobre a sua vida. Ser próspero é ser bênção na vida dos outros. Amém? Amém? Glória a Deus. E ser próspero também fala não só, também fala de riquezas, posses. Amém? Amém? Isso é ser próspero. Jesus cita Daniel no Novo Testamento. Por que eu estou dizendo isso? Para ver que o livro de Daniel tem um peso importantíssimo. É a palavra de Deus. E Jesus, em Mateus 24:15, cita Daniel 15:16. Daniel significa Deus é o meu juiz. Daniel foi levado cativo junto com o rei de Judá, a Babilônia, por volta do ano de 606, 605 a.C. O livro dele foi escrito em volta de 530 a.C., dizem alguns historiadores, alguns teólogos. E eles foram levados à força. Judá foi sitiada pelo poder do reino babilônico, qual Nabucodonosor era o seu rei. Era o maior poder da época do mundo, e sitiou Judá. E levaram o povo de Judá como cativo, e dentre eles estava Daniel. Foram levados à força. O versículo 6 diz isso lá no capítulo 1. Volta lá no capítulo 1 um pouquinho. Nós vamos começar no capítulo 1 mesmo, meditar. Diz que Daniel, entre eles estavam alguns que vieram de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azaria. Então Daniel foi levado com o povo. E ele foi levado para integrar-se à equipe, foi escolhido para integrar-se à equipe diplomática do império. Ele e esses amigos deles, e alguns jovens sábios, de família nobre, foram escolhidos pelo rei para estudar e se prepararem com costumes babilônicos e servirem diretamente o próprio rei Nabucodonosor. Daniel, diz o livro, que mesmo em meio ao caos, mesmo ele ter perdido a sua liberdade, ele teve êxito o tempo que ele esteve ali servindo o reino babilônico.
Ele esteve no topo da pirâmide organizacional do Império Babilônico. Mesmo quando o Império sofreu a derrota e os persas assumiram, ele ainda continuou próspero. Daniel profetizou em torno de 67 anos dentro do reino babilônico, foi usado por Deus. Passou por 5, diz alguns historiadores, passou por 5 reis babilônicos e 2 reis médio-persas, e mesmo assim ele continuou próspero, mesmo estando longe da sua pátria. Daniel também é conhecido como um livro apocalíptico, porque ele revela coisas futuras que estavam para acontecer e que irão acontecer ainda. A partir do versículo 9, não lembro agora, 7, 8 e 9, acho que é a partir do capítulo 7. Mas sei que ele é um livro babilônico também. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Judá foi levado como cativo, foi levado cativo à Babilônia, e não foi um passeio. Quem olha e dá uma lida rápida assim no livro, acha, ele foi lá e ficou bom, ficou no bem bom, foi líder, foi governador, foi chefe. Daniel perdeu a sua liberdade, Daniel perdeu a sua nacionalidade, Daniel perdeu a sua identidade. Daniel não tinha liberdade para falar o que queria, do jeito que queria e adorar a Deus como queria. Ele teve que descobrir o jeito de Deus para fazer isso. Então Daniel era um prisioneiro, ainda que Deus o fez prosperar, mas ele chegou como uma Babilônia, um prisioneiro. Depois, sim, pela graça, misericórdia de Deus, ele prosperou no meio daquela situação de caos, de destruição que Judá tinha sofrido. Está ouvindo bem? Está falhando? Está falhando. Sim. Dá para ouvir? Acho que eu vou trocar, só um minutinho. E agora? Pronto? Amém. E por que eu estou dando rapidamente, de modo resumido, esse fundo do poço? Porque, queridos, a nossa vida é assim. Muitas vezes nos encontramos em meio ao caos. Muitas vezes achamos que perdemos, ou achamos não, perdemos a nossa identidade. Não temos mais liberdade para fazer em nossa vida o que queremos, o que desejamos. Não encontramos saída para as nossas dificuldades. Estamos desesperados, estamos sem saída. E isso mesmo estando dentro da igreja. Mesmo sendo crente há 10, 20, 15, 30, 40 anos, e eu não consigo achar saída. A palavra de Deus, através do profeta Daniel, nos mostra como nós podemos ser prósperos. Como prosperar. Como Daniel prosperou, mesmo sendo prisioneiro numa nação pagã, que não reconhecia o único Deus verdadeiro como Deus Todo-Poderoso. Uma nação que não temia o Deus verdadeiro, ele estava ali. Daniel foi levado cativo ainda jovenzinho, adolescente para jovem. Imagine a cabeça daquele menino, e agora? Qual vai ser a minha situação? Qual vai ser a nossa vida? Eu perdi tudo. Não vou poder adorar o meu Deus. Não vou poder servir o meu Deus. Não vou poder ter os meus planos restabelecidos ou concretizados que eu tinha feito com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, antes de continuar essa mensagem. Estava eu, pastor Mafra, ministrando a vida de uma pessoa, e ele perguntou para essa pessoa: você está disposto a deixar Deus detonar os teus planos? Você está disposto? Eu te pergunto essa noite. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes Deus tem que chegar e detonar o meu e o teu plano. Porque os meus e os teus planos muitas vezes não são os planos de Deus para nossas vidas. Certas vezes Deus revelou para mim: Emerson, nem tudo que você pensa que é bom hoje, que você olha e é maravilhoso, é o melhor para o seu futuro. E quando Deus entra nas nossas vidas, quando nós permitimos que Deus tome conta das nossas vidas,
Ele vai vir e vai quebrar ou destruir alguns planos que tínhamos feito, mas para colocar os dele, que estão muito mais acima e são melhores do que os nossos. Amém, querido? Isso aconteceu com Daniel. Eu quero essa noite com você meditar sobre algumas lições que nós aprendemos. Tem muitas lições, inúmeras lições na vida de Daniel, que é um exemplo para mim, para você, para a igreja cristã. Mas eu quero tirar apenas 5 lições rapidamente de como sermos prósperos, mesmo em meio a um mundo que está em caos, mesmo em meio a empresa que eu e você, não sei, você trabalha, ou sociedade onde você vive, é um caos, virar as costas para Deus. De repente a tua família não está nem aí para Deus. Aonde você vive, ninguém está aí para Deus. No teu trabalho é uma pressão sem tamanho. Como ser próspero, mesmo em meio a uma nação, a um povo que está louco da vida sem Deus? Daniel nos dá algumas lições sobre isso. A primeira lição está no capítulo 1. Diz ali que eles foram levados a Babilônia, como eu já falei. E diz o texto a partir do versículo 5. Vamos ler comigo. Capítulo 1, versículo 5. Que o rei mandou preparar aqueles jovens, os 4 jovens, Daniel e seus 3 amigos, por 3 anos que eles iriam servir ao rei, estudar ali na maior universidade do mundo, de repente, que era a Babilônia, império do mundo, e depois de 3 anos eles iriam começar a servir o rei. Ou seja, iriam introduzir os costumes pagãos de deuses, falsos deuses, na vida desses jovens. E diz o texto a partir do versículo 5: de sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais a permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. A primeira lição que eu tiro: estavam ali os 4 amigos e mudaram o nome dele. Ou seja, o nome de Daniel, o nome de Ananias, Misael e Azarias eram nomes que tinham ligação com Deus vivo. E quando mudaram o nome deles, é como se eles quisessem mudar o coração de Daniel. Agora o nome de vocês tem relação, ou tem intimidade, ou serve aos nossos deuses falsos. Está ligado aos nossos deuses falsos. Só que Daniel, diz o texto, independente do seu nome que foi mudado, independente do endereço que ele foi obrigado a se mudar, independente da situação que ele não esperava e não desejava, mudou na sua vida de livre agora escravo. Independente disso, a primeira lição que eu tiro: que o coração de Daniel continuou o mesmo. Amém, querido? Amém. O coração de Daniel continuou o mesmo. Como assim? O coração de Daniel continuou fiel a Deus. O rei falou que eles comam da porção do meu manjar, da nossa comida. Só que essas comidas eram sacrificadas, oferecidas a ídolos. E o apóstolo Paulo diz para nós isso lá em 1 Coríntios, que não devemos comer, quando tivermos consciência, comidas sacrificadas a ídolos, não pela comida, mas pelo que está atrás desses ídolos, que é Satanás e os seus demônios. E Daniel já tinha essa percepção e falou: deixa nós sermos diferentes, nós vamos comer legumes apenas, e o Senhor vai ver, falou para o representante do rei, nós vamos estar tranquilos. E ofereci, deram essa chance a Daniel, e ele não se contaminou com a comida do rei. E diz o texto que nos últimos 3 anos, depois dos 3 anos, eles chegaram na presença do rei, e a sua formosura estava perfeita. Eles estavam comendo, fazendo aquele jejum de Daniel famoso, não comer a comida do rei, não quiseram se contaminar, e foi dado a eles toda a sabedoria, diz a palavra de Deus. Versículo 17 e 20 diz assim: e esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e os sonhos. E continua dizendo que no final do tempo estabelecido chegaram na frente do rei, e o rei ficou admirado com eles, porque ouviu tanta sabedoria na vida daqueles jovens,
na vida de Daniel. E a primeira lição é essa. Daniel foi obrigado a mudar alguns costumes. Daniel foi obrigado a mudar de endereço. Foi obrigado até a mudar de nome. Mas não obrigaram a mudar o coração de Daniel, que era fiel a Deus. Amém, querido? Eu não sei qual é a tua pressão. Eu não sei algo que você tem passado. Eu só quero dizer o seguinte: não deixe o sistema mudar o seu coração. Essa é a primeira lição. Se quisermos sermos verdadeiramente mais vencedores, temos que continuar com o nosso coração intacto, fiel a Deus. Doa quem doer, inclusive se doer em mim mesmo. Amém? Doa quem doer, inclusive em mim mesmo. O resultado foi bênção. Daniel encontrou favor perante o rei Nabucodonosor. A segunda lição que eu tiro está no capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13, diz assim: e assim foi emitido o decreto de que fossem mortos sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso, ele perguntou ao oficial rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação do sonho. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogasse a Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Amém, querido? O que aconteceu aqui? Rei Nabucodonosor teve um sonho, chamou os seus falsos profetas, magos, adivinhadores, astrólogos e assim por diante, falou: eu tive um sonho, me revele esse sonho, fale o sonho que eu sonhei e me dê a revelação. Aí quiseram conversar, o rei: mas qual foi o sonho? Quanto é que a gente vai revelar? Não, ou vocês descobrem o sonho que eu tive e me falam o que é, senão vocês vão morrer, vão matar todos os sábios, vão matar todos os adivinhadores, e vocês vão perder tudo e vão destruir a casa de vocês. E Daniel e os 3 amigos estavam no pacote, porque Deus, o rei tinha colocado para servi-los nesse sentido também. Quando Daniel soube, perguntou: o que houve? Aí falaram para ele: todos serão mortos porque o rei decretou isso, isso e isso. Aí ele interviu e falou: não, peça para o rei dar um tempo mais que eu vou interpretar o sonho dele. E foi para casa e começou a chorar, a lamentar, começou a procurar no livro dos sonhos. Não! Falou para os seus amigos: e aí, orem por nós, que eu vou orar para que Deus nos revele esse sonho. Sabe a segunda lição que eu tiro, querido? Que mesmo em meio ao caos, Daniel recorreu a Deus e às orações de seus irmãos. Daniel, no meio do desespero, não saiu pedindo ajuda para qualquer um. Daniel não ficou em casa chorando, lamentando, ficou desanimado, queria morrer, queria sumir. Não, ele foi orar. Ele pediu a oração da igreja, dos seus irmãos, porque eram os quatro ali tinham se transformado na igreja, o povo tinha se disperso, estavam 4 ali, ele e os 3 amigos. E ele levou a petição a Deus e pediu a ajuda dos seus irmãos. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que mesmo em meio ao caos, antes de você sair abrindo a sua boca desesperada para todo mundo, antes de você ficar desesperado: não dá mais, não tem o que fazer, se você é crente, se você é cristão, vai orar, pegue ajuda da igreja em oração. É por isso que nós oramos uns pelos outros. Eu aprendi muito tempo atrás, quando me converti, que eu não devo abrir a minha boca para qualquer um. Sabe por quê? Porque o diabo usa as pessoas que não têm Deus, e essas pessoas vão confundir mais a tua cabeça. E essas pessoas vão dar conselhos que não vêm de Deus, e você fragilizado vai aceitar e vai se dar mal. Então eu quero te dar um conselho em nome de Jesus. Em meio ao caos, em meio aos problemas, em meio à dificuldade, vai orar e pede ajuda da igreja em oração. Amém, querido? Nós estamos aqui para isso, para orar um pelos outros, para cumprir o propósito de Deus um na vida dos outros, intercederam pelos outros. Então a segunda lição é que Daniel recorreu a Deus e aos seus irmãos,
E o resultado diz que Deus interpretou o sonho dele, do rei. E Daniel levou até o rei o sonho, contou o sonho, interpretou o sonho, e Daniel foi promovido. Daniel foi abençoado. O Deus Daniel foi reconhecido, porque ele confiou em Deus e confiou na igreja, nos seus irmãos. Amém, amado? Temos que aprender isso. Aonde está a tua confiança? Em Deus? O que nem dizia meu pai, misericórdia, que ninguém frequenta boteco, mas meu pai falava, tua confiança está onde? Em mim, no teu pai ou nos amigos do boteco? Claro, eu era criança, eu estava no boteco, mas ele falava assim, né? Aonde está a sua confiança? Está em Deus ou está no padeiro da esquina? Aonde está a tua confiança? Então pare de se lamentar, pare de jogar palavras fora, pare de desgastar, ore, chore na presença de Deus, peça ajuda para cada um de nós e vamos juntos orar, e Deus vai trazer a revelação como fez com Daniel. Essa é a segunda lição. A terceira lição está no capítulo 6, versículo 1 a 5, capítulo 3, versículo 1 a 5, capítulo 6, versículo 1 a 5. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, que por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. A terceira lição era que Daniel foi ali elevado como líder, foi invejado ali pelos que estavam com ele, supervisionando com ele, para aqueles que estavam abaixo dele, falaram, vamos destruir Daniel, vamos pegar alguma brecha, algum deslize que ele deu, e não acharam, porque ele era homem limpado nas suas condutas, era homem íntegro nas suas condutas. Aí falaram assim, não vamos achar nada, que esse cara governa bem, esse cara fez tudo certinho perante o rei, não tem um deslize, vamos ver se achamos algo na lei do Deus que ele teme, se ele não fracassou ali, se ele não pode cair ali. Então a terceira lição que eu tiro é que Daniel era ilibado nas suas condutas. A única coisa que incomodava os outros, que moviam o inferno contra Daniel, era a sua vida com Deus. Amém, querido? O que eu quero dizer com isso? As pessoas têm que olhar para mim e para você, e a única coisa que eles têm que falar de mim e de você é crente, ê fanático, ê pastorzinho, como falaram várias vezes para mim, ê Bíblia, e não mentiroso, devedor, enganador. Não, o que faz a diferença, o que traz o favor de Deus sobre as nossas vidas, o que faz sermos prósperos, é mantermos uma vida mediante a palavra de Deus perante a sociedade ilibada. Amém, querido? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não podemos dar lado por diabo. Temos que respeitar as nossas autoridades, temos que respeitar as nossas leis. O apóstolo Paulo diz, não devais nada aos outros, apenas o amor. Apenas dê o amor ao próximo. Aí eles olharam no vídeo de Daniel, vamos ver se tem algo que pegue ele na lei do Deus dele. Aí diz que chegaram para o rei e falaram, olha rei, vamos fazer uma lei aí por 30 dias para ninguém pedir oração para outro Deus, para nem outra autoridade, mas só perante o Senhor pode se prostrar e pedir alguma coisa. O rei gostou, né? Queria se aparecer, decretou. Aí Daniel ficou sabendo, ixi, agora eu não posso mais orar. Agora eu não posso mais orar. O que eu vou fazer? Sabe o que aconteceu, querido? Ele foi orar. Versículo 7. Vai lá em versículo 7. Fala do rei, vai para baixo, perdão. 10.
10, obrigado, pastor. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a seu Deus. Daniel ficou sabendo que se ele orasse, se alguém orasse para outro superior, ou para outro Deus, não ser para o rei, seria jogado nas covas dos leões. Esse era o decreto do rei, durante 30 dias. Daniel ficou sabendo. E sabe o que ele fez? Correu, se escondeu, foi chorar? Não, foi orar, adorar a Deus, buscar a Deus, como fazia todo dia. Outra lição que eu tiro, além de ele ser um homem libado, além de ele ser um homem que incomodava as trevas, porque era um homem perfeito, buscava a presença de Deus, ele mesmo em meio às preocupações da vida, as ameaças de Satanás, porque ele foi ameaçado, se você orar vai ser morto. Isso é ameaça do inferno. Isso é ameaça do inferno. Mesmo em meio a essas ameaças, Daniel continuou o seu propósito perante Deus, a oração, crendo que a vontade de Deus sempre prevalece. Amém? Sabe o que acontece no nosso meio evangélico? Eu não entendo. Mas que eu me indignar, né, pastor? Com algumas coisas que acontecem. Crente está mal, eu não vou na igreja porque eu não estou mal. Aí que você tem que ir, aí que você tem que buscar, aí que você tem que se derramar, é quando tudo está mal. É isso que Daniel fez. Não vou mais orar, misericórdia, vão me matar. Daniel falou, eu vou continuar orando, porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Amém? Essa é a confiança do servo de Deus. Não aceita desafio do diabo, não aceita intimação do diabo, fala, diabo, vai tratar com meu Deus, porque eu vou continuar sendo fiel a Ele. Amém? Oração, a oração tem poder, muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder, pouca oração, pouco poder. Já falei isso aqui, está aí a cartilha. O que você quer na sua vida? Você quer pouco, muito ou nenhum poder de Deus? Você escolhe, não paga nada, é só fazer. Daniel orava muito. E qual que foi o resultado? Foi jogar na cova dos leões. Porque foram, Daniel está orando, rei. Você não tem o decreto aí? E o rei não pôde fazer nada. O rei amava Daniel. Só que ele caiu na armadilha dos invejosos. E teve que jogar Daniel na cova dos leões. E diz o texto que na manhã seguinte, o rei foi lá desesperado, Daniel, você está aí? Daí Daniel gritou, fica tranquilo, Deus, que o Deus que eu sirvo mandou o anjo e fechou as bocas dos leões. Amém? Aleluia, porque ele era fiel. Ele era fiel a Deus, não temia a palavra de homem, não temia a palavra do inferno. É isso que você tem que entender. Ser fiel a Deus, mesmo em meio ao propósito que quer te destruir, o diabo continuar crendo que a vontade de Deus sempre prevalecerá. E a última lição que eu tiro está no capítulo 9.